E ainda tem mais. O perfil da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma mensagem alertando para a ação do Hezbollah na região da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Detalhe, o governo Trump anuncia recompensa a quem tiver informações, Ivan. Isso mesmo, Geisiane. E olha só o valor da recompensa, 10 milhões de dólares para quem tiver informações sobre as operações do Hezbollah na Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. E não é informação somente que leve diretamente ao Hezbollah, Geisiane, mas qualquer informação que possa ser relevante na questão da operação como um todo, casas de câmbio que eventualmente seriam utilizadas para lavagem de dinheiro, empresas fictícias, pessoas que contribuem com essas operações do Hezbollah. Então a administração Trump toma essa medida. Eu acho que é uma das notícias mais importantes do dia que nós temos aqui, referente à política internacional envolvendo o Brasil, porque demonstra a preocupação da administração Trump dos Estados Unidos com essas operações do Hezbollah. Agora, nós podemos acreditar, Geisiane, que exista também uma conexão com o governo de Israel. Isso porque em março o governo de Israel alertou sobre várias operações do Hezbollah na América Latina, envolvendo lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, aproximadamente 2 meses depois, a administração Trump, através do Departamento de Estado e da seção que justamente coloca aí as recompensas, nós temos essa publicação de hoje. Caso as pessoas tenham informações que levem diretamente a alguma operação do Hezbollah, além dos 10 milhões de dólares, os Estados Unidos também estão oferecendo uma realocação. O que significa isso, Geisiane? Eventualmente até um novo nome, um novo endereço nos Estados Unidos para quem tiver informações relevantes sobre esse assunto, Geisiane. É importante a gente ainda colocar aqui, Fabi e Ivan, colocando aqui a Fabi no nosso bate-papo, que um dos meios de que o Hezbollah tem de arrecadar dinheiro é justamente por meio de tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes, e vale ressaltar que o governo brasileiro não deu aval para o governo americano para tratar o tráfico como crime organizado, aliás, como movimento terrorista, crime organizado já é, mas como movimento terrorista. É claro que é uma ação independente, o governo dos Estados Unidos faz o que bem quer, independentemente da ação do governo brasileiro, mas mostra, Fabi, o posicionamento do governo brasileiro, triste posicionamento do governo brasileiro. Fabi, nós estamos com o Ivan Kleber, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Fico feliz de revê-lo. Nós sabemos exatamente isso que a Geise colocou. Temos um problema gravíssimo, porque o mundo está constatando e a preocupação que existe com grupos terroristas, como o Hezbollah. No Brasil, nós temos 2 siglas ultra famosas, não são famosas à toa, realmente tem envolvimento com, não é mais só narcotráfico, Infelizmente, eles entraram nos negócios do crime de uma forma muito mais completa. Então, a minha pergunta é o seguinte: dada essas recompensas que o Trump visa colocar, e como que está na Europa, principalmente, estão observando essas ações do governo Lula, que tem sido desastrosa em todos os sentidos, o posicionamento do Brasil. Até costumo brincar que a gente vai ter que esconder que nosso passaporte brasileiro, que era aquele que todo mundo gostava de apresentar, que abria portas, mas eu queria saber de você qual que é a sensação real aí da Europa, tanto do posicionamento em relação ao Hezbollah a Israel, como também nessa negativa do governo Lula de dizer que os nossos grupos aqui, vou evitar falar o nome porque o vídeo pode cair, mas esses grupos aqui são de fato o que são, terroristas, envolvidos com narconegócio, que portanto não tem regra, e são sim terrorismo na sua matéria mais prima aí, infelizmente. Fabiana, é sempre bom revê-la também. Olha só, primeiro a administração Trump está enviando um recado muito forte aos governos da Argentina, do Brasil e do Paraguai. Nós sabemos que o Hezbollah está operando na região, colocamos aí as recompensas, e o próximo passo pode ser uma ação mais direta. Então aqui temos essa mensagem clara, entregue aos 3 governos, aí, Brasil, Paraguai e Argentina, que façam mais para evitar essas ações do Hezbollah. Sobre a questão da repercussão na Europa, Fabiana, repercutiu sim a decisão do governo brasileiro de não nomear aqueles grupos que você citou como grupos terroristas, A mídia daqui cobriu agências de notícias. Agora, a principal questão que vem sendo discutida, inclusive o jornal alemão Die Welt, um dos principais jornais da Alemanha, nesse final de semana, colocou Lula, Xi Jinping e Putin em uma foto dizendo que o Lula sequer escondeu o entusiasmo em ver o Vladimir Putin.
Tivemos também uma repercussão em Israel sobre as recentes falas de Lula sobre a questão em Gaza, toda essa repercussão, enfim. Agora, o que eu quero destacar é que o jornal alemão Die Welt, como eu dizia, colocou que foi um erro da Europa apostar, acreditar em Lula como sua escolha. O jornal faz essa autocrítica, dizendo que talvez a Europa, o termo que eles usam é que a escolha da Europa está indo para o caminho errado. Aqui eu vou abrir uma discordância com o jornal, o caminho sempre foi esse. Quem analisou bem, quem conhecia já Lula da primeira, da segunda administração e da terceira, que foi o governo Dilma, nada mais que o terceiro mandato do Lula, não poderia ficar surpreso em imaginar que ele tomaria esse caminho. Então, sim, Fabiana, a Europa começa a acompanhar, não tanto quanto nos Estados Unidos, mas começa a repercutir aqui, e realmente essa decisão de, eu não diria blindar, mas ao mesmo tempo não colaborar com a administração Trump na questão desses grupos, está repercutindo sim, e se eventualmente no futuro tivermos ações americanas, e aqui falo de sanções, enfim, não será nenhuma surpresa para o público europeu. To stand here today with the incredible men and women of the United States Navy. Estados Unidos desembarcam no Brasil, oferecem milhões por informações sobre o Hezbollah e ampliam pressão militar e estratégica às vésperas das eleições na Venezuela para Essequibo, que ocorrerá primeiro domingo. A presença crescente dos Estados Unidos no Brasil nas últimas semanas não é coincidência nem rotina diplomática. Ao anunciar nesta segunda-feira uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações sobre a atuação do grupo extremista Hezbollah na Tríplice Fronteira, região entre Brasil, Paraguai e Argentina, e confirmar a chegada ao Brasil do comandante do Comando Sul das Forças Armadas norte-americanas, os Estados Unidos intensificam não apenas sua vigilância sobre atividades ilícitas ligadas ao terrorismo, mas também exercem uma pressão direta sobre os militares brasileiros em um momento de elevada tensão no cenário regional. A movimentação ocorre em paralelo ao calendário eleitoral da Venezuela, onde no próximo domingo o regime chavista tentará sustentar sua continuidade em um processo marcado por acusações de fraude e repressão à oposição. O cerco estratégico que se forma sobre o continente coloca o Brasil, novamente, no centro da equação geopolítica do hemisfério ocidental. O almirante da Marinha, Alvin Halsey, comandante do Comando Sul dos Estados Unidos desde novembro de 2024, cumpre esta semana uma visita de 3 dias ao Brasil. A agenda inclui encontros com o ministro da Defesa, José Múcio, e com comandantes das Forças Armadas. A justificativa oficial para a viagem é o fortalecimento da parceria militar e a ampliação da cooperação em defesa e segurança. Porém, os sinais enviados pela diplomacia e pela inteligência norte-americana revelam objetivos mais amplos, com foco na vigilância de redes transnacionais, no posicionamento estratégico diante da crise venezuelana e na busca por alinhamento com os militares brasileiros em um eventual cenário de ruptura na América do Sul. O anúncio da recompensa milionária feito pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília tem como alvo direto o financiamento do grupo Hezbollah na Tríplice Fronteira, acusada há décadas por Washington de abrigar células de apoio logístico e financeiro ao terrorismo internacional. O foco está em identificar fontes de receita, doadores, facilitadores financeiros, empresas de fachada e canais ilegais de aquisição tecnológica utilizados pelo grupo. A iniciativa amplia uma campanha mais ampla do Departamento de Estado e do Tesouro norte-americano para enfraquecer redes extremistas no continente, com foco não apenas na segurança regional, mas também no monitoramento de atividades conectadas ao Irã, ao Iêmen e a outros territórios sob influência de forças hostis aos interesses ocidentais. Ao mesmo tempo, cresce a movimentação militar e estratégica dos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela. A região do Essequibo, território em disputa entre a Guiana e o governo venezuelano, tornou-se nos últimos meses uma zona de presença militar norte-americana, com manobras conjuntas, instalação de radares e atuação de empresas petrolíferas dos Estados Unidos, protegidas por pessoal militar ou contratado. A possibilidade de um conflito aberto após as eleições de domingo é considerada real por analistas militares e diplomáticos. Caso o governo de Caracas decida invadir a região, uma promessa repetida por seu líder em discursos nacionalistas e que muitos classificam como um blefe perigoso, porém possivelmente incontrolável. Os Estados Unidos têm tratado a situação como questão de segurança energética e geopolítica,
com o Essequibo abrigando reservas consideráveis de petróleo e gás. Diante desse tabuleiro, o Brasil se vê pressionado em diversas frentes. A presença do comandante do Comando Sul em território nacional pode abrir caminho para o desembarque de militares dos Estados Unidos em solo brasileiro em nome da cooperação regional, sobretudo em áreas de fronteira ou com atuação conjunta de inteligência. A movimentação reforça os laços tradicionais entre as duas potências militares do continente, mas também acende alertas dentro de setores do governo e das Forças Armadas brasileiras que zelam pela soberania e pela autonomia estratégica nacional. A situação se torna ainda mais delicada diante da recente decisão do governo brasileiro de não reconhecer oficialmente facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas, o que contraria o posicionamento de Washington e dificulta operações integradas no combate ao crime transnacional. A visita de alto escalão, combinada à promessa de recompensa e à expansão da atuação militar na América do Sul, coloca o Brasil em uma posição de crescente exposição geopolítica. A região da Tríplice Fronteira, há anos associada ao comércio informal e à atuação de redes ilícitas, torna-se agora o principal foco de atenção das agências de segurança dos Estados Unidos, em paralelo ao acompanhamento das movimentações militares venezuelanas. Para Washington, manter o Brasil como aliado firme e operativo é fundamental para conter a expansão de regimes autoritários, garantir o fluxo energético em áreas sensíveis e impedir que grupos extremistas estabeleçam bases permanentes no continente. A pequena janela de tempo entre a visita do comandante do Comando Sul e a realização das eleições venezuelanas não é mero acaso. Os Estados Unidos sabem que qualquer ruptura política ou militar vinda de Caracas exigirá reação imediata e envolvimento regional, sobretudo do Brasil, que compartilha extensa fronteira terrestre com a Venezuela e mantém, mesmo com diferenças ideológicas, uma relação pragmática com o país vizinho. O Comando Militar norte-americano pode buscar usar essa janela para ajustar protocolos de resposta rápida, reforçar canais de inteligência e, caso necessário, utilizar território brasileiro como base de apoio logístico para ações de monitoramento ou dissuasão. A análise que se impõe ao final dessa sequência de movimentos aponta para uma pressão crescente dos Estados Unidos sobre os militares brasileiros, instando-os a assumir papel mais ativo nas questões de segurança continental. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta o dilema de equilibrar sua agenda soberana com as exigências estratégicas de um aliado poderoso e cada vez mais presente na região. A recusa em classificar grupos criminosos internos como terroristas, a cautela diante de operações conjuntas e o posicionamento neutro em conflitos regionais, como o da Venezuela, podem ser interpretados em Washington como sinais de hesitação. Algo que, no contexto atual, poderá ter consequências mais amplas do que o governo brasileiro gostaria de admitir. Der Schatten ohne Licht, keine Wahrheit, nur die Pflicht, Herzen aus Stahl.